Olá, tudo bem? Que bom ter vocês aí de volta. Vocês já seguem o canal aqui no YouTube? Já se seguem no Instagram? E sabem que nós temos um canal no TikTok e no Spotify. Então, ativas notificações para não ficar de fora dos nossos episódios. Hoje, nós teremos um episódio de extrema importância para todos os condomínios. Você diria que o seu condomínio tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Você sabe que dentro dos condomínios nós temos muitos dados importantes a serem protegidos? Vocês sabiam que as fiscalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados já estão sendo feitas nos condomínios? Sobre a advertência e multas para o seu condomínio? Hoje nós temos uma vinada que é a advogada especialista em direito condominial e em LGPD, diretamente lá do Rio de Janeiro. A doutora Isabela Cardoso vai trazer muitas dicas e informações preciosas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, LZD Condomínios e Silas Vale Engenharia. Estamos aqui na bancada, eu e a Jaque este Salvatore. Tô obrigada por estar aqui na verdade comigo. Muito obrigada também, Isabela, por ter aceitado o nosso convite. Jaque, nós passamos a bola para aí agora. Sempre uma honra, Marinha de Barrada, uma pessoa tão maravilhosa quanto você. E hoje, com uma SREP e LGPD diretamente do Rio de Janeiro. Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por dividir, por compartilhar conosco um pouquinho do teu vasto conhecimento. Eu já vou passar a palavra para você com uma pergunta. O que é a LGPD? E por que ela é tão importante na implementação dos condomínios? Seja bem-vinda, Isabela. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, meninas? O prazer é meu em estar aqui com vocês. Que pena que não estou aí, né? Bem pertinho, mas estamos aqui fazendo essa conexão Rio-Sul, que é muito prazerosa. Em relação, já que é o que você me perguntou, a LGPD é uma lei que ela veio, né, para poder alinhar alguns processos. E que processos são esses? Os nossos dados pessoais. Ela veio exclusivamente para proteger os dados pessoais de cada um de nós, que perante a lei são considerados, né, titulares de dados. Cada um de nós somos considerados titulares de dados. E essa lei veio especificamente para isso, para cuidar, alinhar de todos esses processos que antigamente isso não existia, né? A coleta de dados era completamente desgovernada em relação a isso. E hoje a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, para poder dar esse direcionamento. E queria ver contigo também, Isabel. Que tipo de dados que são colhidos dentro do condomínio? Que tipo de dados os síndicos têm que estar atentos? Que não é somente quando a gente fala em dados pessoais, as pessoas pensam diretamente imagem de câmeras, imagens de reconhecimento facial na entrada, mas não se resume só a isso, não é? Exatamente, Márcia. Bom, eu costumo dizer que o condomínio, ele tem uma vasta coleta de dados, né, pessoais. E os dados perante a LGPD, eles são classificados, né, entre dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis. Os comuns é aquele que a gente, né, tem aí no dia a dia, por exemplo, na coleta da portaria, quando entra um visitante ou entra um prestador de serviço, que são os comuns. Identidade, CPF, enfim, do visitante, até mesmo a placa do carro é considerado um dado pessoal, que através dela um dado pessoal não identificado, mas que a gente consegue identificar. E temos aí os dados sensíveis,
né, que são coletados também dentro do condomínio. E que dados sensíveis são esses? O aplicativo, por exemplo, do teu condomínio, pode coletar um dado considerado sensível, que é a geolocalização. A partir do momento que aquela geolocalização está ali ativada, aquela pessoa que comanda aquele aplicativo, ela consegue verificar em que local você está e acaba direcionando isso para um dado sensível. Vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, se você tem o seu aplicativo, lá, geolocalização, ligada, e segunda-feira você vai à igreja, aquela pessoa vai te direcionar para aquele certo tipo de religião que é considerado um dado sensível também. E os mais comuns, né, vamos dizer assim, que hoje em dia todos os condomínios, praticamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, estão adotando biometria, reconhecimento facial. Esses dois tipos de dados eu considero os mais sensíveis de todos, tá? Porque a biometria é única e sua face também é única. Então, vários golpes têm acontecido em relação a essa questão desses dados. Então, o síndico tem que tomar muito cuidado em relação a cuidar não somente da parte patrimonial de dentro do condomínio, mas também cuidar de todos esses dados que estão sendo coletados. E o que eu acho importante falar, Márcia, é que não são só os dados digitais, né? A gente tem aí muito dado físico dentro do condomínio, muito papel dentro do condomínio que é coletado. E nesse contexto, Isabela, como que fica o papel do síndico dentro da LGPD? Qual é o papel do gestor do condomínio dentro dessa lei? Já que o papel do síndico é um papel muito importante, porque o condomínio ele é o controlador de todos esses dados. E o síndico, como sendo ali o gestor dessa, entre aspas, empresa, né, ele tem o dever de cuidar de todos esses dados. Ele é o responsável pelo cuidado desses dados que são geridos dentro do condomínio. Então, qualquer incidente de segurança que ocorrer dentro do condomínio, algum vazamento de dados dentro do condomínio, a responsabilidade é integral do síndico de não ter se adequado à lei, né? De não ter colocado ali os ditames da lei dentro do seu condomínio. Eu costumo dizer que o síndico tem a mesma obrigação com a LGPD, como ele tem em qualquer obrigação que ele tem dentro de gerir um condomínio, seja para fazer uma obra de fachada, seja para fazer uma assembleia. Hoje em dia não tem como se questionar a LGPD. A LGPD é uma lei federal com princípio constitucional, o qual simplesmente o síndico tem que cumprir, o condomínio tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele vai ter consequências, né? Até mesmo civil e criminal para ele mesmo. E para trazer a adequação do condomínio à Lei Geral de Proteção de Dados, o que o síndico deve se atentar em fazer? Então, Márcia, o processo de adequação, ele é, como eu falei, um processo, né? Geralmente, um condomínio, para poder estar completamente adequado, gera em média aí uns 12 meses, tá? A depender do condomínio, para você ver como tem muita coisa a fazer. Não existe um selo chancelado pela a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, tá? Isso é um ponto até muito importante eu deixar destacado aqui, porque existem muitas empresas que estão vendendo esse selo, e a gente, até mesmo através da Condo Privacy, a gente está fazendo retrabalho, porque é vendido um selo, o síndico paga caro por esse selo, e o condomínio não está adequado. Está adequado é passar por um projeto de treinamento, fazer todo o levantamento de mapeamento de dados. Temos aí realização de políticas de privacidade, política de mesa limpa, política de WhatsApp, política de câmeras. Enfim, vai depender de cada condomínio, tá? Porque o projeto de adequação não é uma receita de bolo, tá? Por isso que a gente faz todo o levantamento desse mapeamento de dados, o que é coletado dentro do seu condomínio e o que a gente vai precisar fazer para que isso seja coletado de forma com os ditames da lei.
E, além disso, a gente faz também aditivos contratuais, tá? Tem que ter a nomeação aí do encarregado de dados, que é uma figura obrigatória, que é a pessoa que vai fazer ali a intermediação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados, se tiver, né, algum questionamento, porque existe prazo para poder responder à agência em notificação. Então, a gente passa por realmente um processo durante vários meses para poder o condomínio estar realmente adequado a isso. E quem que pode ser responsável pelos dados? É o síndico ou pode ser contratado uma pessoa externa? Márcia, uma ótima pergunta essa sua, tá? A gente não indica o síndico ser, né, até mesmo por questão de dupla função ou até mesmo qualquer outro funcionário ali, porque pode ser causado, né, um problema trabalhista posterior. O encarregado de dados, para sair mais em conta, né, financeiramente para o condomínio, não precisa ser uma pessoa CLT. Ele pode ser, sim, uma pessoa terceirizada com conhecimento na LGPD e em leis esparsas, né? Porque a LGPD ela não é uma lei única, ela é uma lei que regula com todas as outras leis, como lei trabalhista, como a própria lei constitucional, civil. Então, tem que ser uma pessoa com conhecimento específico para isso. Isa, quais de práticas síndicos, as administradoras possam ter para garantir essa segurança, essa privacidade dos dados dos condôminos? Então, Jaque, eu costumo dizer que, primeiro, você tem que procurar um profissional qualificado para aquilo, né? A empresa qualificada diretamente no assunto. Porque não adianta, por exemplo, eu estou com um pé quebrado e procurar um ginecologista, que ele não vai resolver o meu problema. Então, é a mesma coisa para a LGPD. Se o síndico tem que estar adequado à LGPD, ele tem que procurar uma empresa especializada para estar adequado. Mas para o síndico começar, né, a ter ali um mínimo de adequação, o que eu auxilio, né? Porque eu falo que você tem que passar por um processo inteiro, porém, o síndico pode dar aquele primeiro passo para ter uma boa prática. Muitos condomínios aqui no Rio de Janeiro, principalmente os comerciais, tem dado esse start através do treinamento com os funcionários, treinamento com os terceirizados, e esse start é muito bom, por quê? Porque ele traz a cultura da proteção de dados para os funcionários, e os funcionários passam a se preocupar com como lidar com aqueles dados que está diariamente na mão deles no condomínio. A gente passa aí pela portaria, o porteiro é o que tem mais acesso a dados, seja pela câmera que está dentro da portaria, seja pelo livro de anotação, seja para a pessoa que está entrando e mostrando o documento. Então, assim, eu acho que o treinamento é fundamental. O primeiro passo que o síndico deve procurar é uma empresa especializada para poder aplicar esse treinamento dentro do condomínio e, a partir daí, né, seguir todos os processos posteriores, como a política de privacidade, por exemplo, que lá estará, né, descrito tudo o que está acontecendo na coleta de dados dentro do condomínio. E aí entra também, Isabela, a importância de um jurídico especializado para aliar a LGPD dentro dos condomínios. Não adianta tu perder acesso a alguém que não é carente, que não entende sobre a lei para fazer essa adequação. Então, o advogado especializado é tão importante quanto essa empresa que vai fazer a adequação. Com certeza, Jaque, com certeza. Mas o que eu ressalto aí é que não basta só o advogado, tá? Porque a LGPD ela tem pilares, né? E tem o pilar também da segurança da informação. Então, você tem que ter a pessoa ali da segurança da informação coladinha com você também. Aqui na empresa, a gente acaba reunindo todos esses
esses pilares, né? Inclusive, até mesmo a questão do encarregado de dados, a gente acaba no projeto de adequação, incluindo essa figura para o condomínio ficar ali adequado e estando ali com esse bônus aí do encarregado, fazendo todo o acompanhamento, porque é ele que vai fazer também o acompanhamento posterior ao projeto acabar. E uma questão prática que costuma aparecer muito até na comunidade Arapé Condomínio, que é onde nós conhecemos a Isaela. Nosso grupo sempre tem a seguinte questão com algum colega. O condomínio X exigiu um contrato. Só que a administradora se negou a entregar esse contrato baseado em Lei Geral de Proteção de Dados. Quando isso acontece, Isabela, como é que nós, advogados deste condomínio, conseguimos buscar os interesses dele? Então, Márcia, isso é muito comum, né? Inclusive, aqui no Rio está tendo enxurrada de ações em relação a isso. Porque as pessoas acham que a LGPD proíbe tudo e todo mundo está usando de desculpa para não entrega de documentos, se baseando na LGPD e sem fundamento, tá? Porque quando a gente tem fundamento, né, a gente consegue verificar, não, realmente está correto. A administradora simplesmente ela se nega sem um fundamento, né, ali para o advogado verificar e se posicionar, não, ela realmente está correta. Quando isso acontece, Márcia, a administradora, primeiro, tá? Ela não pode negar acesso ao condômino, tá? Inclusive, o indicado é que essa administradora tenha em seu site, enfim, portal, ali todos os documentos que sejam acessíveis, né? Porque o condômino precisa verificar. O que eu oriento? Primeiro, antes do advogado ir à administradora, fazer uma notificação formal ao síndico com a solicitação de vista daquele contrato. Eu sou muito a favor, tá? Mas isso é uma opinião minha, de você não entregar completamente o contrato, mas de você, aquele condomínio, ter a visualização daquele contrato, por exemplo, dentro da administradora do condomínio, em uma reunião, ele folhear, até porque existem dados ali, né? Se for dados só entre empresas, ok, mas se tiver dado com um outro titular de dados, você está ali tendo acesso àqueles dados e para que finalidade? Eu acho que tudo tem que ter uma finalidade, né? Para que você está solicitando aquele contrato? O que você quer visualizar ali naquele contrato? Porque a gente, como advogado, a gente sabe que quando o condômino solicita alguma coisa ao síndico, não estou generalizando, tá? Mas por muitas vezes é por implicância com o síndico, né? De não estar fazendo uma boa gestão. Não estou dizendo que isso não aconteça, tá? Aqui no Rio tem muitos síndicos que não fazem uma boa gestão e que condôminos se revoltam para poder destituí-los. Mas, na maioria das vezes, a gente começa a perceber que é, assim, aquela picuinha, né, que existe entre o síndico e o morador. Então, tudo como advogado, né, advogada, a gente tem que colocar na balança, e apesar do cliente vir até nós, a gente tem que ir a fundo naquela solicitação. Mas, assim, a administradora de primeira, ela não pode negar, ela tem que verificar qual é a finalidade, para quê, e é uma prestadora de serviço do condomínio, né? E o condomínio é o controlador, não é a administradora que é dona daquele dado do condomínio. Então, quem é o responsável pelo aquele dado é o síndico. Então, a solicitação primeiro tem que ser feita diretamente para o síndico, tá? Se o síndico passar para a administradora tem que responder de forma plausível e justificável ali em relação a isso. Aqui, o que tem acontecido é que as administradoras também têm se negado e a gente tem que entrar com uma ação judicial de exibição de documentos, que na maioria das vezes, vamos dizer aí, 100% dos casos, é liberado pelo juiz. E no uso, Isabela, tem muitos condomínios que ainda não se adequaram à lei. Pode dar uma dica, cara, para nossos síndicos, as administradoras, dos primeiros passos.
feita os primeiros passos para a identificação da LGPD dentro dos condomínios? Então, já que o primeiro passo eu acho que é o mapeamento, tá? A gente começa mapeando todos os dados que existem no condomínio. O que é esse mapeamento? O mapeamento é onde o dado começa o ciclo de vida daquele dado. A partir do momento que o visitante entra na portaria, ele fornece ali, por muitas vezes, o seu CPF, sua identidade, que alguns condomínios têm anotado até em prancheta, outros já mais sofisticados, vamos dizer assim, já vai direto no aplicativo. Mas aqui ainda existe muita coisa em papel. Então, você vai começar, aquele dado que foi coletado ali na portaria, ele vai ficar armazenado aonde? Por quanto tempo aquele dado vai ficar armazenado? Qual é o ciclo de vida daquele dado ali dentro do condomínio? Eu recebi um inquilino dentro do meu condomínio, eu tenho que fazer um cadastro desse inquilino, né? E aí o síndico me pede todo o contrato de locação. Tem necessidade do síndico pegar todo o contrato de locação para poder pegar dados básicos daquele condomínio que só vai servir para envio de notificação, para envio de comunicado ou até mesmo envio de boleto bancário. Então, assim, é o síndico pensar, acima de tudo, o porquê e para que ele está coletando aquele dado. Porque perante a LGPD tem aquele princípio da minimização dos dados. Não é dizer que o condomínio não vai precisar e não pode coletar dados, tá? Porque o condomínio precisa de dados até mesmo para a segurança interna do condomínio. A questão é saber como aquilo está sendo tratado. Então, um mapeamento de dados, ele é fundamental dentro do condomínio, até mesmo para que se possa levantar quais são os riscos que aquela coleta está trazendo para o condomínio. Então, eu acho que esse, além do treinamento, é um dos pontos fundamentais, é saber como está transitando aquele dado dentro do condomínio. E nesse momento, qual seria o papel do advogado para auxiliar o síndico nesse momento aí de coleta dos dados, de organização desses dados todos? O papel do advogado, né, e aí eu não vou nem entrar no mérito de advogado da administradora, porque para a gente isso não existe, né? Você tem que contratar um advogado especializado, né? Um advogado ali condominial, um advogado que entenda sobre LGPD, e a informação para o síndico, primeiro, síndico, vocês têm que levar a informação do que síndico, isso daqui é um problema, você tem que se adequar à LGPD, porque mais cedo ou mais tarde, o problema vai chegar até você, seja através da notificação da Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja através de qualquer titular de dados, porque os titulares estão ficando cada vez mais conscientes dos seus direitos e os questionamentos, os problemas estão vindo de forma interna do próprio condomínio. Então, para o síndico não ter problema, né? Agir de forma aí, eu não posso nem dizer preventiva, né, gente? Porque a lei é desde 2018, a gente já está partindo para 2026. Então, o condomínio já tinha que estar adequado de qualquer forma. Então, o advogado que auxilia o condomínio, o primeiro ponto é realmente esse, né? Sim, é trazer o problema, né? Síndico, a gente tem essa lei aqui nova, como a gente leva demais outras leis que o síndico tem que cumprir, é levar também a LGPD para o síndico, porque quando a gente fala de LGPD, fica uma coisa muito, né, vasta, eu não sei se eu tenho que fazer isso, e quando você traz isso para a realidade de dentro do condomínio, o síndico passa a enxergar de uma forma importante. Então, eu acho que esse é o papel do advogado, é levar a conscientização do síndico que realmente ele tem que estar de acordo com a lei. Diariamente, Isa, a gente depara com síndicos solicitando auxílio de morador fulano de tal, acesso às câmeras e fugiu o cachorro ou fugiu o gato. Querer ver alguma situação e que aconteceu. Qual a tua dica para os síndicos não comprometer a imagem dos demais condôminos deveras gravações?
Então, a minha dica principal vai até uma dica boa, tá? Porque eu oriento todos os meus síndicos primeiro a ter um termo de visualização de imagem, tá? A partir do momento que aquele condômino solicita, o síndico não pode se negar a mostrar a imagem. Ele não pode compartilhar. Isso que tem que ficar bem claro para os síndicos. Então, sempre ter ali aquele termo de visualização da imagem. Quando for visualizar a imagem, o síndico deve, né, obviamente, aquele trecho da imagem, aquele trecho do que aconteceu, que o condômino relatou, o síndico verificar anteriormente, o síndico ou quem tiver responsável ali pela visualização da imagem, salvar em um pendrive e deixar em um local seguro. Porque se for alguma coisa grave, aquele condômino vai ter que solicitar aquela imagem, ele vai ver, né, primeiro ali, o síndico faz ele assinar um termo, né, de visualização daquela imagem, até mesmo para o síndico se resguardar que aquela imagem foi realmente verificada e que ele não se negou a mostrar, e posteriormente também o síndico deixar claro de forma transparente para aquele condômino que se ele necessitar aquela imagem, ele vai ter que solicitar ou por via administrativa, né, através de um registro de ocorrência, ou registro de ocorrência policial, ou através do judiciário. Mas o síndico está ali com ela resguardada para ele não ter problema. E o síndico só libera quando chegar um ofício da delegacia ou um ofício judicial. Como vocês eram lá, a Isarela tem uma empresa que é um condomínio, assim, que auxilia os condomínios, os síndicos, a fazer a adesão dos condomínios à LGPD. Podia falar o poder da tua empresa para nós, Isabela? Ah, claro, Márcia. A Condo Privacy, eu faço parte da Condo Privacy, sou sócia, né? Na verdade, a Condo, ela vem de um grupo chamado B-Privacy. Nesse grupo, a gente faz, né? Tem vários ramos, né? O ramo de hotelaria, ramo médico, e a B-Privacy a Condo Privacy é um desses braços. Então, no ato primordial, né, que falando da empresa, é que nós somos a única empresa especializada no Brasil a realização de projetos de adequação à LGPD aos condomínios e também aos prestadores de serviço, como empresa de segurança condominial, como empresa de reconhecimento facial. Então, a empresa é realmente voltada especificamente para o ramo condominial. E nela a gente realiza, né, todo o projeto de adequação do condomínio, tendo um suporte jurídico, tendo um suporte operacional e o suporte também, né, do encarregado de dados, além, né, da área sistemática, né, da questão do CERN em questão. Então, a Condo Privacy ela veio aí para ajudar os síndicos, né? Inclusive no nosso evento que vai acontecer agora no Rio de Janeiro daqui a 2 dias, a gente vai lançar também um produto muito legal, não posso dar spoiler aqui, mas vai ser diretamente para os síndicos profissionais, porque esses síndicos também devem estar adequados à LGPD, pois eles têm um CNPJ, né? Então, todos que possuem empresas, o próprio condomínio, apesar de ente despersonalizado, tem o seu CNPJ, tem que estar ali adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Isabela, antes da gente chegar para o fim do nosso episódio, tem que uma dica prática para passar uma mensagem para o link, alguma dica prática e implementação dentro da lei no condomínio. Uma dica prática seria todo o calcanhar de Aquiles de qualquer condomínio. Eu acho que é uma das maiores questionamentos também que eu recebo em consultoria, é a questão do grupo de WhatsApp, né? Eu acho que vocês, como advogada, devem concordar comigo. A gente vive numa era, né, tecnológica, que, óbvio, o WhatsApp ele veio para facilitar a nossa vida. Mas todo cuidado é pouco com o WhatsApp quando a gente trata, né, dos dados dentro do condomínio. Então, eu não sei se é uma dica clichê,
mas muitos síndicos ainda não utilizam, é a questão da manutenção do grupo de WhatsApp fechado, para que aquilo não seja uma bomba relógio na mão do síndico, onde qualquer condômino manda foto que tirou no meio do corredor do condomínio, onde aparece até criança, que é considerado dado sensível, ou faz vídeo, por exemplo, de repente fazendo alguma estripulia ali na área comum do condomínio e posta no condomínio, documentos, enfim, há uma infinidade de dados que podem ser jogados ali dentro daquele grupo de WhatsApp. E se o síndico criou aquele grupo de WhatsApp, ele é, né, o administrador daquele grupo, então ele tem que cuidar daquele grupo. Então, o grupo deve ser fechado, tá? Essa é a minha orientação. E uma outra orientação que nenhum síndico se atenta em relação ao grupo de WhatsApp é, antes de colocar todos os condôminos dentro desse grupo de WhatsApp, é pedir o consentimento deles, se realmente eles querem fazer parte daquele grupo de WhatsApp. Por que eu estou falando isso? Porque acaba ficando um dado ali do condômino, né? O telefone é um dado. E, às vezes, muito condômino não quer que o vizinho tenha um telefone direto dele. Então, esse pedido do síndico de forma prévia ao condômino também é fundamental, o qual nenhum síndico se atenta. Isso que ela acabou de falar para nós, que com consentimento do condômino se ali ou não, seria a não ter algum constrangimento por parte de ter com condôminos que são muito invasivos. Se acham no direito de mandar o qualquer tipo de mensagem para outros condôminos que não são a respeito de condomínio. Muitas das vezes os condôminos se acham de direito de mandar mensagens de unhas ou íntimas para as pessoas. Por isso é que a Isabela está fazendo essa posição de extrema importância, não é, Isabela? Exatamente isso, Márcia. Parece que você leu o meu pensamento, né? Eu tive um problema aqui no Rio de Janeiro exatamente igual a isso. Era um vizinho que estava de olho na vizinha e que não tinha o telefone da vizinha. E, através do grupo, né, ele começou a perturbar essa vizinha com mensagens inoportunas, assediando mesmo, né, a vizinha. E ele conseguiu o telefone através do grupo de WhatsApp. Então, é uma situação que às vezes a gente não para, né, para pensar no dia a dia. Quantos grupos, meninas, vocês estão sem ao menos te solicitarem? Vem cá, eu quero estar nesse grupo, né? E eu confesso que hoje eu tenho feito até uma limpa nos meus grupos de WhatsApp, o qual eu entrei sem ser questionada se eu queria estar ali ou não. Até mesmo por conta, né, dessas situações e dentre outras. A gente não sabe quem está ali, quais são as pessoas que estão ali realmente, a gente não conhece. Hoje em dia, todo cuidado é realmente pouco, né? Até mesmo por questões de golpes, né? Os golpes estão cada vez piores com a questão da inteligência artificial. Então, todo cuidado é pouco no grupo de WhatsApp. Isso, Isabela. Deixa a frase, uma mensagem para os síndicos, os gestores sobre a importância da implementação da LGPD e da proteção de dados em termos com condomínios. Márcia, eu acho que a frase que eu tenho que deixar é que a lei não é uma opção, ela é uma obrigação, tanto da parte, né, do síndico, como da parte de todos os prestadores de serviços que atuam dentro do condomínio, porque a responsabilidade é solidária. Então, havendo um vazamento de dados na administradora que o síndico não cuidou para verificar se no ato da contratação essa administradora era ou não adequada à LGPD, ele vai, né, tomar ali uma multa forte, vai tomar uma advertência forte. Pensou um condomínio não conseguir, por uma questão de advertência aí da Agência Nacional de Proteção de Dados, não conseguir mais coletar dados? Como é que o condomínio ele pode ficar bloqueado de utilização de dados? O condomínio simplesmente não vai funcionar, assim como qualquer outra empresa.
né? Tudo gira em torno dos dados, então todo cuidado é pouco. Assim como o síndico fica preocupado com a fachada que está ali caindo aos pedaços, a proteção dos dados é tão importante quanto. Então, hoje a gente viu, né, Isabela, a importância, a obrigação legal da lei de proteger os condôminos, os prestadores e os próprios indígenas, né? A importância de todo condomínio fazer essa implementação e ter o cuidado na hora de passar qualquer dado sensível para condomínio, para terceiro, enfim. A lei, como você já mencionou, ela não é brincadeira. Ela já veio desde 2018 e muitos condomínios ainda não estão implementando a lei. Síndicos podem ser responsabilizados civil e criminalmente por muitos dados poderão ser vazados pela falta de cuidado nessa implementação. Quero te agradecer, Isabela, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do teu vasto conhecimento. É sempre muito bom dividir conhecimento, vamos dizer. Quero que você deixe sua mensagem na aula de agradecimento e fica aqui o convite para outras vezes falar esse assunto tão importante para o mundo condominial. Eu quero agradecer, né, a vocês mais uma vez pelo convite. É uma honra, né, estar aqui no Chamo Jurídico, né? E são colegas especiais e deixar mesmo esse recado, né, esse puxão de orelha para cada síndico. Síndico, tome cuidado, porque a responsabilidade é completamente sua, tá? A administradora não é a dona do dado do condomínio. O dado do condomínio é do condomínio, tá? Muito obrigada, meninas, mais uma vez. E sucesso sempre aí para vocês, para esse canal que traz muita informação, né, para o mundo condominial. E quero parabenizar vocês pelo Chamo Jurídico, que é um canal fantástico. Muito parabéns a ela por todos os teus ensinamentos hoje. E espero que todos os síndicos, condôminos e colegas advogados que gostam do assunto, se interessam pelo assunto do mundo dos condomínios, querem se especializar, tenham se dado atenção em tudo que foi falado hoje. Como importante é cuidar dos dados de um condomínio. E que a lei existe e que penas vivirão e serão postas no condomínio. Não são centenas financeiras, não tem. Que gostaria de ter um condomínio e morar num condomínio ou adquirir uma idade condominial num condomínio que já foi avalado pela Agência Nacional de Nacionalidades. Isso todos nós temos que pensar. E nós valorizar o condomínio eles também. Com certeza, Márcia, com certeza. Eu queria deixar um recadinho que eu acabei não falando, só para seguir lá no Instagram, @souisabelacardoso e também o @condoprivacy. Lá a gente todo dia tem informações, tem posts lá muito legais, informativos para o síndico, para o condômino, enfim. As redes sociais delas são excelentes. Todos os dias tem ensinamentos e dicas preciosas para todos nós. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, LLD Condomínios, Desenvolvagem Engenharia. Agradecer novamente a Isaela por ser nossa parceira dentro da comunidade perto em Condomínios, que dispôs do tempo dela hoje ao meio de uma organização de um evento que será feito essa semana lá no Rio de Janeiro, da SEX. Queria também deixar com o convite para a Isabela para aparecer a sua evento em Cascavel, no 2 de março. E tem sem setembro aqui o Rio Grande do Sul, que gostaríamos também. Será um prazer estar com vocês, meninas.
Muito obrigada, então. Segue as nossas redes sociais, segue no Instagram, sininho aqui no YouTube, no Spotify e também me liga lá no TikTok. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.